Amém. Quero que você abra a sua Bíblia, Êxodo capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 17. Diz: tendo deixado o faraó e o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois diz, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne assim ao Egito. Porém Deus fez rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel. Também levou Moisés consigo Josué, pois havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Deus certamente vos visitará, e daqui, pois, levarei os meus ossos. Tendo, porém, Moisés consigo levado os ossos de José, fez jurar solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, portanto levareis convosco os meus ossos. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua bênção sobre as nossas vidas, pela tua palavra, Senhor, que é ministrada aos nossos corações, e nós queremos declarar, Senhor, que o teu poder, a autoridade, Senhor, a verdade do Senhor permanece sobre as nossas vidas, e queremos que a tua palavra ache lugar em nossos corações, e que o Senhor possa liberar vida sobre as nossas vidas, e que nesta noite sejamos alimentados por esta palavra que é viva, eficaz, poderosa, que procede do Senhor, a tua palavra que nos alimenta. Abençoe e fale aos nossos corações, livra-nos, ó Pai, de todo conceito humano, e apenas o teu Espírito possa mesmo falar às nossas vidas, nos alimentando, fortalecendo, Senhor, e nos enchendo da tua presença. Nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui a palavra de Deus diz que o povo de Israel, como você conhece, havia estado cativo, escravo por 430 anos no Egito, juntamente com Faraó. Todo tipo de sofrimento, todo tipo de dor, todo tipo de perturbação, todo tipo de ressentimento, de tristeza, amargura, e 430 anos de sofrimento endureceu completamente o coração de toda a nação de Israel. Só que a Bíblia diz que Deus havia dado uma promessa de que eles seriam livres. E eles, após 430 anos, era para ser 400, mas eles passaram mais 30 por conta própria. Então vem Moisés, enviado por Deus, e os tira. E a Bíblia diz que, tendo deixado, pois, Faraó o povo ir, Deus não os levou pela terra da guerra, mas Deus os fez rodear para que o medo da guerra não fizesse retornar a Israel. E o que eu tenho para te dizer nessa noite é que muitas vezes a prática de amargura, ressentimento, sofrimento, solidão, tristeza, depressão, derrota, a coleção de todas essas coisas nas nossas vidas, muitas vezes nos leva a uma situação de medo e retroceder, nos leva a retroceder a um estágio que Deus jamais quer que venhamos a experimentar. As tristezas que você coleciona, eu coleciono da minha família, dos meus pais, dos meus avós, as frustrações dos sonhos que nós não realizamos, né? A tristeza de uma profissão não desenvolvida, né? A insatisfação de um curso que você abandonou, e tantas outras coisas mais que juntas tornam um grande peso e nos leva à derrota. E aqui tem duas coisas interessantes: um povo que se deixou endurecer pela experiência da batalha, e um homem morto, José, que já havia morrido, e quando ele morreu, estava prestes a morrer, ele disse aos seus compatriotas: certamente Deus vos visitará, e o dia que ele visitar, ele vai tirar vocês dessa situação. E uma coisa eu quero pedir, vocês precisam me jurar, que quando vocês saírem dessa terra, vocês peguem os meus ossos,
coloque em um caixão, saia do limite territorial do Egito, e quando ultrapassarem o limite da escravidão, me enterrem os ossos em uma terra que nós poderemos declarar que somos livres. Pessoas da mesma nação, pessoas da mesma família, com pensamentos completamente diferentes. Um pensando no seu destino mesmo após a morte, e outros mesmo com vida, com o coração completamente endurecido, tendo passado pela mesma experiência. Primeira coisa, um coração endurecido que teve este povo, como muitas vezes você e eu podemos ter, nos leva à derrota, nos leva à tristeza. Eu sempre digo às pessoas no domingo: amanhã é segunda-feira, amanhã é dia 20. Para alguns, amém, amanhã é dia do vale. Para outros, amanhã também é dia do vale, mas do vale da sombra da morte. Amarrado. Agora, se amanhã fosse segunda-feira, dia 27, qual a sua reação ao sair de casa com a coleção de problemas que talvez você tenha colecionado durante toda a sua vida? O povo de Israel estava cativo não por culpa de Deus, não por culpa de Faraó, mas por culpa de uma desobediência àquilo que Deus havia orientado. Se você e eu formos bem realistas, vamos ver que a maioria das nossas crises, frustrações, derrotas, medos, é fruto das nossas atitudes erradas. Eu disse para uma pessoa que queria se matar, lá em Curitiba, falei: olha, você, um jovem, você não pode se matar, eu quero me matar, porque a vida não vale a pena. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meus tios, isso, aquilo, o governo, o sistema, o mundo, o diabo, o inferno, tudo, me fez chegar à conclusão que eu devo morrer. Eu falei: então você vem amanhã aqui às 14 horas e nós vamos num lugar para você se matar. Tá bom, pastor, o senhor vai me ajudar? Vou te ajudar. O senhor vai me ajudar a me matar? Vou te ajudar. Tá, obrigado, o senhor é amoroso, eu sou amoroso, venha. No outro dia ele veio às 14 horas, nós fomos lá no hospital Erasto Gettner, lá em Curitiba, onde trata as pessoas com câncer. E ele chegou, já ficou meio assim, eu falei: não, é aqui que nós vamos, queridão. É lá na ala infantil. E aí lá nós vamos te matar. E aí chegamos lá, crianças. 2, 3, 9 anos, 12. Com a face comida pelo câncer, sem nariz, outros completamente inchados, outros morrendo aos poucos. E eu fui passando por ele falando assim: vamos orar agora para que o câncer dessa criança venha para você e a sua vida vá para ela. Não, está amarrado em nome de Jesus. Não, nós viemos aqui para você morrer, e hoje você vai morrer. Nós vamos orar, feche seu olho que eu vou orar para o câncer desse menino passar para você e a sua vida para ele. Não, está amarrado em nome de Jesus, o pastor não deve fazer isso, o senhor tem que ministrar a vida que não sei, mas você não quer morrer? Não, eu já parei. Então vamos embora, vamos morrer de outra maneira. Fui até a BR que corta Curitiba ali, a 116, parei no acostamento e falei: agora eu vou encostar aqui no carro, ficar olhando. A hora que a gente vê uma carreta bem grande, e eu vou falar: essa, você sai correndo no meio da rua e você dá de frente com ela. Porque daí não sobra nem pedaço para a gente juntar, só varre assim e eu vou embora. Não, eu descobri que é melhor viver. Não, pastor, vamos esquecer esse negócio de morrer. Graças a Deus não morreu, está vivo lá, tem 2 filhos, está abençoado, abriu uma empresa. Mas o momento, a crise que ele estava vivendo e a culpa que ele lançava sobre as pessoas, levou à conclusão de que ele deveria morrer. E aqui o povo de Israel, por culpa, por ressentimento, por medo, eles pedem para si a morte.
mas eles participavam da segunda parte que eu quero falar com você, de José, um jovem que foi vendido, um jovem que passou por situações terríveis, que foi preso. A Bíblia chega a dizer, lá em Gênesis diz assim, estava José preso por 2 anos, então o Senhor Deus se lembrou dele. Até Deus esqueceu o homem. Deus falou, José, esqueci, vou tirar ele da cadeia. José, desculpa aí, 2 anos. E José sempre tranquilo, José sempre feliz, José sempre alegre, sabendo, Deus vai me levar a uma situação nova, eu só estou esperando o momento chegar. Não importa que eu estou preso aqui, acorrentado, não importa que eu estou nessa cela, o que importa é que posso estar preso no meu fisicamente, mas o meu espírito está solto lá fora, e eu vou alcançar a vitória. E a minha pergunta para você e para mim também, quais são as nossas coleções de frustrações que vai nos levar ou pedir, nos tire deste lugar, Deus, mesmo que ainda morto, mas me tire deste lugar, ou que vai dizer assim, o Egito era bem melhor. E eu quero te advertir, se você é daquelas pessoas que pensam assim, isso alguém já disse através de estudos feitos, se você é daquelas pessoas que dizem, eu só quero ter dinheiro para pagar as contas e tá bom, diz que 90% dessas pessoas têm possibilidade de entrar em um profundo grau de depressão. Não, eu não gosto de dever. Amém, que bom, não deve gostar mesmo não. Se você gosta, você tem problema também. Mas você não pode se conformar com a atitude de crise que você enfrenta em determinado momento na sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela, você é feliz? Deus fala. Olha bem para ela, vê se ela olha para você e se ela responde e pergunta, você é feliz? Felicidade, assim como o perdão, é uma decisão. Tem um mendigo ali, na Marechal Deodoro, ele passa todo dia de manhã, e quando ele me vê, de longe ele pergunta assim, o senhor está bem-humorado ou mal-humorado hoje? Eu falo, depende do seu estado. Vixe. Aí ele vai lá, fica por ali, e volta e fala, você tem alguma coisa para me dar? Eu falo, depende da sua reação. Vixe. Aí ele vai chegando, me dá aí uma coisa para comer, tio. Fala, porque você me chamou de tio, você vai ganhar. E aí ele vai embora. No outro dia ele volta. O senhor está feliz ou está bravo? Depende. Ele vai e volta. Chegou um dia que eu falei para ele assim, a partir de hoje, eu só vou te ajudar se sábado era sexta, se amanhã às 19h30 você estiver aqui nesta porta, para a gente ir para a igreja. Se você não estiver aqui amanhã às 19h30, nunca mais passe nem nessa calçada, porque se você passar, eu vou te dar uma pedrada. Ele está com uns 15 dias, nunca mais voltou. A vida é feita de decisão, amém? Você tem que decidir, eu vou ser um vencedor independente do estado que eu estou vivendo. Eu vou invocar a alegria de Deus sobre a minha vida, que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E amanhã eu vou acordar, dar um pulo daquela cama e falar assim, os meus inimigos de hoje serão vencidos em nome de Jesus. Ah, pastor, isso é ser otimista, né? Isso é ter pensamento positivo, né? Isso é bater na madeira e isolar. Não, isso é uma postura de fé diante de Deus.
José tinha sofrido tanto quanto este povo, mas antes de morrer ele faz um pedido tremendo: quando vocês saírem desse estado de escravidão, e eu sei que vai sair porque Deus é fiel, me levem com vocês e me enterrem no limite, afora do limite territorial do Egito, para que eu saiba que os meus ossos estarão enterrados em um lugar de liberdade. Agora muitas pessoas, não você, outras, estão com as suas vidas aprisionadas, seus corações oprimidos, sua fé abalada, e coloca a culpa em todo mundo e não consegue reagir segundo a luz da palavra de Deus. E é tamanha a necessidade de vitória na vida de todas as pessoas, que o povo de Israel carregou, arrastou o caixão de José por 40 anos, e não enterrou. Foi enterrar em Siquém, muito depois, quando já estava 40 anos depois, ele falou: não levem os ossos comigo. O que lembra um caixão de ossos? Vamos aqui para o nosso teste. Um caixão de ossos, o que lembra? Lembrança. Só vale uma resposta em cada fileira. Um caixão de ossos, o que lembra? Força. Sorte? Vocês estão... Sorte? Aqui. Hã? Tristeza. Vocês falaram sorte? Morte. Ufa. Obrigado, Jesus. Vocês me assustam. Exatamente. Um caixão com ossos dentro lembra a morte. Eles por 40 anos arrastaram a morte. A decisão de José não era essa. A decisão é: saiu meio metro do limite do Egito, cava um buraco, me deixa lá e vão cuidar da vida de vocês. E eles por 40 anos arrastando aquele caixão. E quando tem morte, você começa a multiplicar essa morte. A frustração, o medo de passar fome, de passar frio. A Bíblia diz que Deus era tão poderoso com esse povo, que havia uma coluna, uma nuvem que à noite aquecia todo aquele povo. Imagina, quase 3 milhões de pessoas aquecidas por uma coluna de fogo. No deserto, você sabe, durante o dia um calor escaldante, à noite um frio. Durante o dia a nuvem cobria o sol para que eles andassem na sombra. Deus mostrando: eu tirei vocês da escravidão, estou protegendo, cobrindo, abençoando para que vocês cheguem em um lugar de vitória, uma terra boa. E à noite, quando esfriar, essa nuvem se transforma numa coluna de fogo, todo mundo fica aquecido. Eu estou cuidando de vocês. Mas eles foram colecionando desgraça, foram colecionando ressentimento, dor, amargura, relembrando do Egito, que lá tinha cebola, que lá eles pisavam barro para fazer tijolo, que lá eles comiam alho, que lá eles tinham pelo menos onde dormir, e agora não tinha água, não tinha comida, tendo tudo. Porque quando você e eu começamos a nos alimentar com as coisas que nos lembram derrota, nós começamos a juntar entre esses ossos mais ossos. E aí eles olhavam para José: José foi vencedor e nós somos derrotados. Mas José já era morto. José estava morto, não tinha mais nada a ver com eles. E eles usaram então aquele caixão para colecionar as suas derrotas. E quantos de nós talvez não tenhamos arrastado um caixão por muito tempo, para lembrar da nossa derrota, para lembrar da nossa desgraça? Jeremias fala assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quando você acordar amanhã, que levantar e ver grudado ali na sua geladeira, as mulheres têm a mania de fazer isso, né, para nos acusar, gruda lá na geladeira a conta de luz, com imã. Quando você olhar aquela conta de luz e pensar assim: hoje é o último dia para não cortar, você vai pensar assim: 6 meses atrás eu paguei em dia, e eu quero trazer à memória o que me dá esperança, então eu vou pagar isso aí em nome de Jesus. Agora você falar assim: já vou
tirar tudo que tem na geladeira para não estragar, porque hoje a vaca vai para o brejo. Hoje o cara da Copel vem aqui e pá! Você tem que levantar e falar: eu te repreendo em nome de Jesus. Você tá R$100, R$102, vai retrocedendo agora. 99, 98, 97, 50, 40, 0000, aparece lá, depois eu pago. Você tem que ter fé. Agora ficar, não, nós não podemos lembrar a morte, amém? Você tem que olhar para aquela situação e falar: eu sou vencedor em Cristo Jesus, e Deus vai mudar a minha sorte, porque Ele vai me visitar, e quando Ele me visitar eu serei livre. José falou isso, ele era velhinho, mas ele tinha expectativa de liberdade. Essa geração que andou no deserto por 40 anos, nasceram no Egito, alguns já eram velhos, outros eram novos, outros foram nascendo no percurso deles de 40 anos, geração misturando sentimento, ressentimento, mas a Bíblia diz que todos aqueles que ficaram com seus corações voltados ao passado de sofrimento, todos morreram. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer morrer hoje? Se falar que quer, você traz aqui que nós vamos orar. Viver é difícil, mas morrer é fácil, fácil, fácil. Quando você e eu, quando nós lembramos: Senhor, eu estou talvez num momento de tribulação, mas eu sei que o Senhor vai me visitar. Lembra que Jesus falou aos discípulos: eu estou indo, a tristeza vai ocupar vocês por um tempo, outra vez vos verei, e desta vez a vossa alegria será completa. A vossa alegria será completa. Nós estávamos lá no revisão e eu falei com uma pessoa que está aqui, lógico, né? Ele fez o revisão, mas eu não vou falar o nome dele, porque eu estou coçando para falar, mas eu não vou falar. Se me der vontade eu falo, porque eu estou com o microfone e ele não. E eu falei assim: o que você quer da sua vida, fulano? Ele falou assim: eu quero curtir. Você quer curtir? Eu quero curtir todas. Eu falei: eu vou ler um versículo para você. Foi ontem à noite. Quando Jesus disse assim: louco, eu falei para ele: louco, apontei para ele. Nesta noite talvez peçam a sua alma. E o que você vai dar em troca? Ele falou: não, mas o senhor não entendeu a palavra curtir. Eu quero curtir com Jesus, na igreja, e assim na presença de Deus, tudo conforme a palavra de Deus. Falei: que bom que você mudou. Não, o senhor que não tinha entendido, foi nesse sentido. Falei: mas o nome que você falou e antes que queria curtir, não começava com I de igreja, começava com O de ONU. Ah, não, é que foi um engano, desculpa aí. É que eu estou tão habituado a ir lá que eu, ao invés de falar igreja, eu falei ONU. Parecido. Quando você entende, Deus, o Senhor vai mudar a minha sorte, independente do estágio que eu estou vivendo. Você levanta, quando nós temos essa atitude, nós levantamos os nossos olhos e olhamos na cruz de Cristo, que há 2000 anos atrás disse assim: eu vou te substituir aqui hoje, para que daqui 2012 anos, você enfrente o seu inimigo, e você possa olhar para o seu inimigo e dizer: Jesus já te venceu lá na cruz, por isso eu sou mais que vencedor. Essa é a razão de Cristo Jesus ter morrido. Agora, quando você se alimenta da palavra, da vida de Deus, como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quando nós nos alimentamos do Senhor, nós entendemos que há uma possibilidade de milagre em tudo que nós precisamos, e ele vai acontecer, nós vamos experimentar, e as nossas gerações futuras, todas aproveitarão a presença de Deus.
O meu pai, antes de morrer, ele já morreu. Então, antes de morrer, ele falou para mim assim: por que que ninguém antes me falou de Jesus verdadeiro? O Jesus não, ele falou, não, o Jesus da religião. Porque o Jesus da religião muitas vezes acusa, mata, acaba com as pessoas e não resolve. Ele falou, mas por que que alguém antes não falou para mim, Francisco de Assis Pereira, desse Jesus vivo? Por que que eu fui conhecer esse Jesus vivo com 80 anos? Ninguém antes conhecia esse Jesus vivo. Porque se quando eu tivesse 30 anos de idade, se eu conhecesse Jesus vivo como Ele é, eu seria um homem diferente hoje. O mundo que eu vivo seria diferente, você seria diferente, seus 9 irmãos, eu tenho 9 irmãos, dá uma cidade, seriam diferentes, sua mãe seria diferente, seus tios seria diferente, tudo que eu convivesse seria diferente, porque hoje eu conheço um Jesus vivo, mas agora eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. Ele estava lá no quarto do hospital, e você está vendo aquele anjo ali? Olha o tamanho dele, ele não pode ficar em pé, Joaquim, porque ele é muito grande, ele tem que ficar, olha lá ele, assim, olha a asa dele, toma todo o quarto, chega lá no ar-condicionado. Ele veio me buscar, e eu só tenho uma tristeza, que eu estou indo e não posso falar para as pessoas desse Jesus vivo. Falei, pai, vai tranquilo, porque lá no céu nós vamos farrear tanto, bagunçar tanto, dar tanto tapão na orelha de anjo, tudo nós vamos fazer lá, vai tranquilo, deixa a terra com a gente que nós vamos transformar ela em nome de Jesus. E ele morreu. Agora eu pergunto para você, o dia em que você passar por uma experiência como essa, você vai falar de um Jesus vivo, ou de um Jesus da religião, que pode, não pode, deve, não deve, vou, não vou, faça, não faça, pecado, inferno, Deus, diabo? Se for um Jesus vivo, a sua vida vai ser transformada, a sua casa, a minha também. Agora, se for um Jesus da religião, só nos vai levar, como Jesus mesmo diz, a discutir genealogia. Vã! Eu sou da igreja A, sou da igreja B, eu creio nisso, eu creio naquilo, e você? Não, porque a história, os escritos do Mar Morto, porque não sei quem, foi encontrado não sei quem, uma mulher um dia me ligou e falou, pastor, acabou tudo, encontraram o corpo de Jesus, minha fé acabou, eu vou morrer. Está comprovado, era o corpo de Jesus. Se é o corpo dele, pastor, ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, a nossa fé nessa palavra é morta. Eu falei, minha irmã, vai dormir. Tanta coisa para fazer. Isso foi uma Veja que declarou, não sei quanto tempo atrás, eu nem sei o que número de Veja que era, o que a capa dizia, mas a palavra de Deus continua vivo. E Jesus assentado à direita de Deus, olhando para a Veja, que é uma revista muito boa, por sinal, e falando assim, ó Senhor, perdoa eles, Jesus, porque eles não sabem o que escreve, meu corpo, eles encontraram, para encontrar comigo eles têm que vir aqui, traga eles aqui, Senhor, para a gente conversar. Jesus está vivo, amém? E Ele opera vida nas nossas vidas em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar em pé. Hoje nós temos o nosso encerramento do revisão, está aí os revisionários abençoados, foi tremendo lá em nome de Jesus, nós oramos demais, nós cantamos demais, nós pregamos demais, nós comemos demais, eles, trabalhamos demais, lavamos louça demais, banheiro demais, comemos amora demais, siriguela, sei lá como é que é um trenzinho de uma fruta que tinha lá, sagu, sei lá, sadi, ameixa, sagu, foi tremendo, não foi? Valeu a pena, foi uma bênção, Deus estava naquele lugar, desde sexta-feira à noite até hoje, fez muitos milagres, mas eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar nesse instante.
Depois nós vamos orar pelos encontristas. Depois nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Depois nós vamos orar. Mas nesse momento eu quero que você busque a presença de Deus. Quero que você ore aí no seu lugar, pedindo: Deus, não me deixe colecionar derrotas, Senhor. Não me deixe, Senhor, colecionar, Senhor, engano. Não me deixe colecionar mentiras, frustrações, depressão, dor, enfermidade. Não me deixe colecionar essas coisas. Peça a Deus. Ele vai limpar a sua vida. Ele vai limpar as nossas vidas. Ele vai restaurar as nossas vidas. E Ele vai trazer vida em nossos corações. Ele vai trazer vida em nossos corações, porque Ele é poderoso. Não há nada mais poderoso que o nome do Senhor. Não há nada comparado ao nosso Deus. Nem de longe nada pode ser comparado ao nosso Deus. E nós vamos cantar essa música. Que não há para onde irmos. Não há para onde irmos. Um dia Jesus disse aos discípulos dele assim, depois de uma palavra muito dura, de repreensão para todo o povo, muitas pessoas abandonaram Jesus. E Jesus perguntou aos seus discípulos, aos 12 discípulos próximos dele: e vocês não querem ir também? Pedro respondeu: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E essa expressão no original, quando Pedro diz, ele está dizendo assim: querer Te abandonar nós queremos, mas sabemos que só o Senhor é capaz de nos dar a eternidade. Por isso nós não podemos ir, mesmo contrariados em nossos sentimentos, afrontados pelo Seu discurso, nós não vamos, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Deus não quer fazer a Sua vontade, mas a dEle. Deus não quer obedecer os Seus princípios, mas o dEle. Deus não vai respeitar os Seus pensamentos, mas vai impor os princípios dEle, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Onde irei, se só Tua presença me basta? Aleluia. Se só Teu amor me atrai, Jesus, amado da minha alma. Onde irei, se só Tua presença me basta? Só Teu amor me atrai, Jesus, amado da minha alma. Pra onde irei? Segura a mão da pessoa que está do seu lado. Só Tua presença Todos, me basta. segura a mão dela. Se só Teu amor me atrai, Jesus, amado da minha alma. Pra onde irei, se só Tua presença me basta? Se só Teu amor me atrai, Jesus, amado da minha alma. Amado Jesus, amado Jesus, amado Jesus, amado Jesus. Amém. E ainda nesse espírito nós iremos trazer nessa noite os nossos dízimos. Pode deixar a mão do teu irmão. E as nossas ofertas. Apresentar diante de Deus aquilo que Ele tem nos dado. Devolver a Deus aquilo que pertence a Deus. E ofertar. E ofertar com alegria. Por tudo que Deus tem feito. Quando a gente traz nossas ofertas, nós não estamos pagando nada para Deus. Porque o que Deus fez pela nossa vida e o que Ele faz não tem preço. Você pode dar a maior oferta. Para você pode ser a maior oferta. Mas nunca uma oferta tua significa nada perto daquilo que Deus fez pela tua vida.
Ah, pastor, então por que nós ofertamos? Eu oferto, eu dou, porque eu amo a igreja. E porque eu amo a obra de Deus. Eu amo o projeto de Deus. E eu sei que toda obra e todo projeto precisam de recursos. Por isso eu oferto, para que a obra continue. Para que esse lugar continue aberto e levando a palavra de Deus para as pessoas. E eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu não estou aqui para te convencer de dar dízimo nem oferta. Porque quem faz isso é o Espírito Santo na tua vida. Mas eu sei de uma coisa, que Deus, Ele me ensinou o que é ofertar. Porque quando Ele pensou na minha vida, Ele ofertou o melhor que Ele tinha, que era Jesus. E Ele ofertou com alegria, porque para me ter um dia de volta para Ele. Para te ter um dia de volta para Ele. Por isso que Ele fala, quando a gente oferta, que oferte com alegria. E eu quero te convidar nessa noite que você oferte, não por constrangimento e nem tristeza, senão você não precisa ofertar, mas que você oferte com alegria, por saber o quanto Deus tem transformado vidas nesses dias. E também que você devolva para Deus, porque você entende que as primícias é para Ele, que uma parte daquilo que Ele te dá é dele. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor agora os dízimos que serão devolvidos e as ofertas que serão entregues com coração generoso e alegre. Pai, que o Senhor faça multiplicar e que o Senhor faça, Pai, em nome de Jesus, fazer com que nós vivamos na prosperidade do Senhor, não desse mundo, mas a prosperidade que vem do Senhor. Que não é apenas a prosperidade financeira, mas a espiritual, a emocional, as bênçãos sem medidas que Malaquias fala, que é o que nós queremos experimentar nas nossas casas e nas nossas famílias. Eu te agradeço por cada um, Deus, que vai entregar diante do Senhor a sua oferta e seu dízimo, porque é para mantimento e sustento da igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode trazer então os seus dízimos e suas ofertas. Onde irei? Só tua presença me basta. Só teu amor me atrai. Jesus, amado da minha alma. Pra onde irei? Só tua presença me basta. Só teu amor me atrai. Jesus, amado da minha alma. Aleluia.